Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E olha só, eu me dei conta que nós já estamos no capítulo 16 de 30 capítulos. O tempo passa rápido demais. E eu estava lendo um texto dizendo assim, que o tempo passa rápido demais quando nós somos felizes. Então eu acho que eu estou sendo muito feliz nessa existência, graças a Deus, né? Porque a oposição disso é que o tempo se arrasta quando nós estamos pesarosos, quando nós estamos infelizes. Então eu acho que não é o caso, né? Pois bem, o capítulo de hoje tem como título Testemunho de Tomé. Tomé, só para a gente recordar, é aquele discípulo que tem aquela passagem que ele teve que ver para crer. Todos os demais discípulos acreditaram na ressurreição de Jesus, acreditavam, né, em tudo que Jesus falava para eles, mas Tomé era incrédulo por natureza. Então ele precisou testemunhar. E o testemunho de Tomé não é só quando o que ficou conhecido para nós, dele colocar a mão na chaga, né, que Jesus aparece, que ele ressuscita e ele aparece e pede a Tomé para não restar dúvida, para ele tocar nas suas chagas. E a partir daí, Tomé realmente entende que aquele que estava ali era o mestre. Mas o texto do Humberto de Campos, ele trata de outras situações que mostram o quanto que Tomé ainda era uma pessoa que tinha, assim, interesses ou estava muito voltado para os bens materiais. E aí o nosso texto, o texto de Humberto de Campos, vai na seguinte direção. Ele começa dizendo que era frequente os poderosos de então buscarem o mestre com a preocupação exclusiva do miraculoso, do maravilhoso. Quer dizer, não é só os poderosos, as pessoas, né, ficavam sabendo dos milagres e então aquilo era o que mais atraía. Olha que interessante, porque isso ainda acontece conosco. Nós ainda somos mais interessados no que aparece, né, do que na essência das coisas. Veja que Jesus ensinou a lei do amor, ensinou o perdão, ensinou tanta coisa. E as pessoas queriam saber dos sinais, dos milagres, das coisas inusitadas que ele fazia. Então, o Humberto de Campos começa assim. E essas pessoas, poderosas ou não, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Então, o que elas falavam? Que elas queriam que Jesus realizasse mais milagres para que elas pudessem testemunhar em troca de apoio. Vocês acham que Jesus cedia? Pois Jesus não cedia, porque isso, o apoio para Jesus, o apoio material, era secundário. Jesus tinha algo muito mais importante, que era o apoio de Deus. Ele confiava plenamente no Pai Celestial. Bom, aí o texto continua e o Tomé, a título de convencer Jesus para que ele se apresentasse a esses poderosos da terra, o Tomé fala assim: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa divina missão. Isso o Tomé falando para os judeus, eles querem sinal da vossa divina missão. E Tomé continuava dizendo assim, só uma coisa, Jesus se mantinha em silêncio, Jesus não falava nada. Tomé continua, são altos funcionários de Herodes. Nós sabemos que Herodes era o representante máximo dos judeus, né, naquela região, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por essas passagens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago de Genezaré e as suas aldeias mais influentes.
Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. Então veja, o Tomé, ele monta todo um argumento para dizer, olha, eles são importantes, o senhor não pode negar a presença, não pode, além do que, eles ainda vos aguardam na casa de um centurião. O centurião era um soldado bem posto, né, na hierarquia lá. Jesus se mantém sem, como é que a gente diz? Jesus se mantém sem se deixar seduzir por essa argumentação. Aí o Tomé continua e diz assim, mestre, mestre, atendei-os. O texto aqui, quase que ele está chorando, pelo amor de Deus, atenda. Agora, olha só a cabeça do Tomé. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos? Agora ele está botando a pele dele em xeque. Sem o apoio dos influentes e dos prestigiosos. E não é assim que a gente se comporta? Não é assim que na vida a gente, muitas vezes, eu estou falando eu e você, eu estou falando que de um modo geral, as pessoas querem se rodear de pessoas importantes, achando que essas pessoas importantes vão garantir a elas uma ascendência na sociedade, vão garantir a elas privilégios. Em última análise, é o que o Tomé está falando. Acreditais, ele continua, na vitória do reino, da instalação do reino, sem o amparo das energias que dominam o mundo? Então, o que ele está falando? O senhor acredita que o senhor vai conseguir instalar o reino de Deus só com gente da nossa estirpe? Quer dizer, pescadores, humildes, o próprio Tomé, que não era uma pessoa super bem posta, embora ele não fosse da mesma categoria dos pescadores. Naquele seriado The Chosen, ele é retratado como um comerciante que vai nas bodas de Canaã e que ele vê então a água, Jesus transformar a água em vinho. É bem interessante. E nem assim a fé dele se consolida. Mas o texto continua, né, na fala do Humberto de Campos. Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ademais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Novamente um argumento para seduzir Jesus. Mas Jesus responde, Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Então Jesus está falando, olha, Deus não se importa com isso, Ele quer que cada um o conheça no santuário de si mesmos, quer dizer, no próprio coração. Eu venho do meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas, as verdades divinas de Deus. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Olha, né, primeiro tapa, né, na cara do Tomé que Jesus dá. Eu nunca exigi homenagens. Você está enganado, não é isso que eu quero, que nem meu Pai quer. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. E desfazendo, continua Humberto de Campos, as ponderações descabidas do discípulo, Jesus continuou, julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? E aqui vem uma nova lição que Jesus dá. Ele vai falar assim, esses homens são perecíveis porque eles passam. Agora, o evangelho do reino é para o resto da vida, é imortal. Então, esse é em nome dessa imortalidade, em nome dessa qualidade de não perecível, é que eu defendo o evangelho.
E o Tomé escutava, surpreso com aqueles argumentos de Jesus, mas ele ainda insiste e fala assim: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros, eles não eram dali, né? Eles eram de Jerusalém e de outras localidades, desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Um sinal. E antes o Tomé fala assim, ó, lá na frente: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. E agora ele retorna. Eles querem um sinal, né? E aí Jesus fala assim: Tomé, mas se eles são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Porque a presença do Pai está na natureza, em tudo, inclusive nas ações de Jesus. Se eles não tinham sido capazes ainda de perceber esses inúmeros sinais, como é que um simples sinal que Jesus pudesse dar iria convencê-los? E aí o texto vai e lá na frente diz assim: vai, Tomé, e dize-lhes, quer dizer, dize aos forasteiros que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos. Quer dizer, não se destina àqueles que têm tudo e confortados na terra. Ele se destina justamente aos corações que aspiram uma vida melhor. E essa vida melhor não é a vida materialmente confortável, é uma vida melhor do ponto de vista do coração, dos valores. Bom, aí o Tomé ainda pergunta: mas qual é a senha? Ele usa, é interessante porque ele usa a palavra senha no lugar de sinal. Agora ele fala: mas qual é a senha? Como é que eu devo dizer-lhes que eles podem acessar esse reino por meio de uma senha? Aí Jesus fala assim: uma só lágrima que consola e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. E quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, paladar, audição, tato. Então, não é pelo tato, né? Não é por esses sentidos que a criatura vai ficar convencida da existência e da bondade de Deus. Aí Jesus continua e diz assim: a nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, que era o caso, né? O Tomé queria que Jesus esclarecesse aquelas pessoas. Nunca, olha o texto, lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. Jesus está falando aqui do quê? De empatia, de solidariedade, né? De estando junto dos sofredores, não queira mostrar mais do que você é. É chorar junto com as pessoas. Aqui também não é se mostrar fraco, né, gente? Mas é a pessoa sentir que você é um ser que sente junto. E é o que Jesus está falando. O nosso sinal, continua Jesus, é o do amor que eleva e santifica. Porque só Ele, o amor, tem a luz que atravessa os grandes abismos, os abismos da alma. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Bom, então aqui o texto fala que na sequência acontece todo aquele processo do julgamento, né, muito entre aspas, extremamente arbitrário de Jesus, que ele é condenado à crucificação. E Tomé, ele se vê às voltas com a própria covardia. Não só o Tomé, mas todos os demais discípulos, eles se acovardam, eles se escondem, eles não querem se ver
misturados com Jesus, porque eles temem o mesmo destino. E o Tomé também. Então, ele fala aqui no texto que Tomé se disfarça para se misturar com a multidão. E ele consegue romper aquela massa, mas ele nunca chega propriamente a abraçar o mestre, a dizer, mestre, olha, eu estou aqui, eu vou te defender. Nunca. E também não era o que Jesus esperava. Jesus sabia da fragilidade dos seus discípulos. Mas aí, quando Tomé vê o sofrimento de Jesus na cruz, o Humberto de Campos diz assim, Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas reunidas. Então a gente pode imaginar aqui Jesus na cruz, aquele monte de gente ali em volta, e Jesus olhando para Tomé. Vocês já imaginaram essa cena? Ai, eu acho tão complicado, eu acho assim, e ao mesmo tempo de uma beleza incrível, né? Tomé observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou hesitante. O Tomé, então, ficou magnetizado. E o Tomé fala, o Humberto de Campos, desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que ele, Tomé, merecia, e o seu condenável procedimento fugindo ao testemunho da hora extrema. Então a consciência de Tomé dizia para ele, você foi um covarde. Ele esperava que Jesus tivesse para com ele palavras duras, palavras rudes, mas não é o que acontece. Pelo contrário, quando ele se aproxima da cruz, ele ouve Jesus dizer em voz quase imperceptível, Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Bonito, né? E aí o Tomé entende finalmente o significado daquelas palavras e chora amargamente. Bom, daí o próximo trecho é então o Tomé indo no local onde o Jesus aparece para os demais discípulos, e ali se encontram também Maria de Magdala, Pedro e João, bem como os outros companheiros que tinham visto o Senhor e tinham escutado a palavra consoladora e divina. E quando Jesus percebendo que Tomé ainda está inseguro quanto a acreditar ou não de que se tratava dele realmente, Jesus pede para ele tocar as suas chagas. E aí o texto termina assim, ó. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadiu e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre, redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura, quer dizer, de felicidade. E lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, quer dizer, uma felicidade, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. Quer dizer, finalmente, o que o texto está dizendo é que agora o Tomé deixa de ser apenas o ser racional, lógico, e passa a ser um ser onde o coração triunfa a lógica, o cérebro. Gostaram desse texto? Ele é bem dramático, né? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se desejarem, e eu gostaria muito que vocês desejassem, se inscrevam no canal. E por quê? Porque finalmente eu entendi que quanto mais inscritos nós temos e quanto mais joinhas, mais esse texto, esse vídeo pode alcançar outras pessoas.
E aí no outro dia uma pessoa estava falando para mim assim, poxa, os seus vídeos me confortam tanto. E aí eu fiquei pensando, poxa, né? E eles alcançam relativamente poucas pessoas. Aí eu falei, bom, eu vou pedir que as pessoas se inscrevam com mais intensidade, comentem e compartilhem. Tá bom, gente? Então é isso. Olha, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.